E não é pensar como eles pensam, né? Não, vamos criar uma maneira, vamos dar uma bolsa pro moleque ficar na escola. Não é isso, né? Você mudar o estímulo. Você fazer com que ele entenda que a escola é um lugar de instrução e que ele seja instruído de fato na escola. E que a escola seja um ambiente de conscientização e de educação ao longo do tempo, né? Então é óbvio que se o cara tá fora da escola, tá solto na rua, no bairro dele lá, é claro que ele vai olhar e vai ver quem é o cara que tá com a moto, quem é o cara que tá com o tênis novo, quem que são? É o aviãozinho, é o cara, o dono da boca, não sei o quê. Aí a música, ele tá ouvindo o ambiente e tal, o cara... É natural, cara, assim. Entendeu? Mas assim, esse assunto eu basicamente, ele é interditado pela esquerda. E... Novamente, assim, a imprensa também compra essa mesma interdição, porque tem medo de falar das coisas nos termos que precisam ser tratados. Tratam o sindicalista de educação, aquele pessoal da APP Sindicato, APOSP, como especialista, porque é uma coisa muito louca. Os caras, você pega algumas associações de professores que não olham pro desempenho do professor, não olham para a qualidade do professor objetiva na relação com os alunos, as provas que eles têm e tal. Não olham também para o espaço na sala de aula, que você sempre descrevendo como o professor se ferra na sala de aula. Ele foi tirado qualquer autoridade dele sobre os alunos. E aí eles só ficam falando em termos abstratos, ou em salários, ou em... Não, temos que trabalhar um ensino universal. Não são 40 alunos por sala de aula, como é que você... Como é que você faz alguma coisa que presta com 40 adolescentes dentro de uma sala de aula? Já começa por aí. Não faz. Não faz, assim... Ou, né, você tem 40 pessoas lobotomizadas lá que não vão se movimentar e você vai conseguir trabalhar em paz... Ou você não vai conseguir. É muita gente numa sala de aula. 40 alunos é bastante. Tanto é que, né, você não tem escola particular com 40 alunos dentro da sala de aula. Não tem. Bom, eu estudei minha vida inteira em escola particular e eu era um dos últimos números, que era com R, né? Então eu sempre fui número 23, 21, já fui número 24, fui muito zoado por isso. 25... sempre terminava em 20, sabe? Eu terminava com 27 alunos estourados, mas no fim do colegial já era 20, 21. 30 alunos, as pessoas já reclamam, os pais reclamam. Tem muito aluno, não dá pra separar essa sala, não sei o quê. Então, assim, é isso. Por quê? Porque é óbvio que se tem menos alunos, é mais fácil de você trabalhar, né? É mais fácil de você dar atenção, de você individualizar melhor. Então não dá, 40 não dá. Quer dizer, eles não pensam nem nisso, que é uma coisa simples. Mas você viu que o Lula agora ele tá fazendo um périplo para inaugurar institutos federais e novas universidades federais. Ou seja, essa pirâmide que faz que o dinheiro vá para o ensino superior e não para o ensino básico, ele vai, né, deixar que o topo dela mais cabeçudo, assim. É um troço, não tem o que falar, cara. E ao mesmo tempo a gente não consegue produzir nada em termos de conhecimento. A produtividade nossa, a gente já falou isso várias vezes, não aumenta. E um dos gargalos é a educação. E eles continuam investindo na mesma receita merda. Sim, de achar que o problema tá porque o sujeito não tem uma faculdade. Se ele tiver faculdade, aí ele vai conseguir um emprego. Aí... Isso é uma loucura tão grande, cara. É difícil. Mas assim... Que é um conhecimento em termos nominais. Tipo assim, ele tem um diploma, tá? Há um diploma, este cara agora, ele tem conhecimento para as coisas. Ele não tem, cara. Ele não tem conhecimento pra nada. Não tem, e as empresas sabem que ele não tem. Esse é o outro ponto. Então, assim, as empresas sabem que essas pessoas não têm. Que elas estão sendo meio que condicionadas àquele sistema, que é um sistema, né, de diploma, e que aquilo não é uma profissão, não vai gerar nele uma expertise para uma profissão. Não vai. Então, a gente fica queimando dinheiro com isso. Então, a nossa missão aqui, a nossa tarefa aqui, quando a gente fica aqui fazendo críticas e falando e tal, e toda vez a gente fala as mesmas coisas, claro, é para conscientizar o nosso público, né? E para que o nosso público tenha isso em mente e saiba levantar essas questões, por exemplo, diante das pessoas que elas conhecem, né? Assim, as pessoas precisam discutir essas coisas. Você precisa levantar essas bolas no almoço de família. Ontem eu tava no velório, que eu tava de uma vizinha da minha mãe, muito querida, casa geminada, assim, a gente conhece desde criança.
E a gente tava lá, e aí o pessoal me encontrou lá, fazia tempo que eu não via muita gente e tal. Poxa, te acompanho, tal, não sei o que lá. E aí 2 ou 3 que me encontraram lá falaram assim, não, porque ó, ele é um cara de direita, mas ele não é assim, ele não tem político de estimação, então ele critica os 2 lados e tal. E aí na minha cabeça ficava assim, gente, mas isso é o normal, né? Eu não devia ser elogiado por isso, né? Você também deveria ser assim, se você tá fazendo essa distinção, porque provavelmente você não é assim, né? Assim, isso deveria ser uma coisa normal na cabeça de um brasileiro que se vê esfolado pelo Estado brasileiro. É a coisa mais simples, né? Então, não, eu não confio mesmo, porque nunca fizeram nada por mim. Aí eu falei pro meu amigo, eu falei, cara, fala pra mim, o que o governo, o Estado brasileiro fez por você até agora, assim, que pode levar você a defender um político, outro político? Aí ele falou, se for ver mesmo, não fez nada, né? Pois é, não fez nada, né? O que os caras fazem, quando fazem alguma coisa, eles fazem o trabalho deles. Você votou no sujeito, ele vai lá e faz o trabalho dele. Não é milagre, não é mágica, não é nada, é o trabalho dele. E eu não preciso elogiá-lo porque ele tá fazendo o trabalho dele. Ele tá fazendo o trabalho dele, legal, bacana, pronto, simbora. Né? Se alguém faz alguma coisa extraordinária, tá legal, pô, que bom, fulano fez tal coisa. Agora, a gente ficar submisso a esses caras, assim, Mas não é muito louco que assim, a gente tá imitando esse fenômeno da política em redes, com essa super identificação, polarização, uma identificação baseada em figuras que você se sente representado nos seus princípios, do tipo assim, o Trump identifica com a classe média americana, o cara woke vai identificar com o cara o Biden, o democrata, e você tem isso na política do primeiro mundo. Aqui no Brasil, a gente quer imitar essa submissão, né, e esses tipos de identificação, enquanto a gente só é esfolado e a gente não ganha nada com isso. Né? Porque lá eles fazem isso, por exemplo, vai ter eleição americana, e é muito louco as eleições americanas. Você vai votar para presidente, só que num determinado condado você vai votar em outras coisas do condado. Então você está participando da política concreta municipal. Então, ó, votei aqui para presidente no Trump, agora não vou construir uma piscina pública na escola. Não quero tal coisa. Sim, voto pela manutenção sei lá, da pizza solidária. Tem coisas que são plebiscitárias lá? Tem muitas. Eu não sabia. As pessoas participam. E assim, cara, são votações locais e eles aproveitam esses eventos de votação para a galera participar. Em certas cidades nos Estados Unidos, existem os city councils, né, que são, vamos dizer, tipo as câmaras de vereadores, tocadas pelas pessoas. É um conselho popular mesmo. E as pessoas participam, que isso vem lá do período, do início da República Americana e tal. Eles têm um outro tipo de cultura, outro tipo de relação com a coisa pública, do cidadão participar de verdade daquilo. A gente nunca teve, né? Nunca por quê? Porque a gente tem o Centrão. Muito Aqui não dá, você não consegue fazer isso, né? As pessoas... Primeiro que assim, óbvio, de novo, para você ter uma democracia minimamente saudável, você precisa de pessoas educadas. Não tem como, assim, gente. Assim, as pessoas podem achar que isso é elitismo, mas não é assim. As pessoas, sim, alfabetizadas e que conseguem fazer distinções assim, simples, né? Distinções elementares. O que não é o caso do Brasil, infelizmente. Paulo, olha, pessoas façam, vamos dizer, como que você disse, correlações simples, distinções simples, que sejam alfabetizadas e que tenham autonomia. Porque eu acho que o Centrão se alimenta muito da falta de autonomia das pessoas também. Então, você imaginar o seguinte, que esse pequeno como é que se diz aí? Esse pequeno conselho municipal de uma cidade muito pequenininha lá nos Estados Unidos. E às vezes eles criam cidades assim do nada. Você cria uma cidade de 2.000 habitantes, mó rápido e tal. E aí essas pessoas querem se auto-administrar ali. Então eles criam um conselho popular, a dona da lojinha, o não sei o que, a véia que todo mundo ouve, não sei o que, e todo mundo se encontra lá. E eles tomam decisões, só que eles só estão aptos a tomar decisões porque eles são cidadãos autônomos, eles têm suas vidas, e eles tomam decisões como, vai fazer a praça ali, vamos fazer aquela rua, olha, o mayor lá, o prefeito, gastou mal isso, tá certo gastar isso, e ninguém tá ali, por exemplo, estou vendendo meu apoio aqui porque alguém precisa pagar minha comida. A ideia do cidadão autônomo é a ideia que permite que esse tipo de experiência democrática real funcione. Sim. Agora, assim, como no Brasil a gente não consegue ser autônomo,
e nós somos ignorantes, a gente não consegue dar o primeiro passo. É uma desgraça isso, cara. É isso, precisa. As pessoas. Acho que eu já falei aqui, tem uma amiga que mora na Suíça. E lá é assim. Lá tudo é decidido por plebiscito. Tudo. Eu falei, tudo? Ela falou, é tudo. Qualquer coisa que eles querem fazer aqui, eles botam um plebiscito e as pessoas vão lá e votam. Entendeu? E assim, tudo muito tranquilo, tudo muito sossegado. É um país pequenininho, claro. Mas isso pode ser feito em pequena escala, por exemplo, nos municípios, no Sirius. Agora você saiu dos grandes centros. Assim, você sabe o que acontece, né? É lógico. Assim, o nível de dependência é gigantesco que as pessoas têm. Sim. Né? E não só de dependência, mas de... não sei se a palavra está certa, mas de alheamento. A pessoa está alheia a tudo. Uhum. Ela não sabe o que acontece, ela não sabe sequer o poder que ela tem. Uhum. Sim, claro, se a gente está falando de democracia, de governos em que o povo tem algum poder... As pessoas, na maior parte dos lugares do Brasil, elas nem sabem o poder que elas têm. Elas acham, por exemplo, você vai para esses lugares onde tem aquelas famílias de coronéis e tal, aquele cara manda e pronto, acabou. Uhum. Pronto, acabou. Aquela pessoa que mora lá, ela serve aquele sujeito. Né? Ela tem uma relação de servidão para com o político. Uhum. Aquelas famílias, sei lá, os Lira da vida, os Calheiro da vida, esses caras. As pessoas que vivem naqueles lugares, elas servem ao político, que é um negócio invertido. E elas fazem isso sem perceber que elas estão fazendo. Uhum. Sem se incomodar de fazer aquilo lá. Elas não fazem aquilo com raiva, vai pra casa e fala Exato. assim, mais uma vez tem que fazer um negócio pra aquele desgraçado. Não é uma escravidão, é uma servidão voluntária das pessoas. É uma servidão voluntária mesmo. Por quê? Porque o fulano faz uma praça, porque faz uma ponte, porque o Eugenia lá pinta as escadarias. O Eugenia. Porque o Eugeniazinho lá pinta a escadaria. As pessoas não fazem, sim, elas não se sentem mal de que eles continuam votando numa família que está no poder há séculos. Sim. Não é que o cara chegou agora, que o cara se... Não. Ele é lá, ele é o herdeiro do herdeiro do herdeiro, porque no Brasil tem aquela cabeça mesmo aquela cabeça servil, de achar... Porque esse cara tá no poder, porque ele merece estar aí. Sim. Porque é uma estrutura que... Ela é quase sagrada, ela tá aí desde sempre, né? A pessoa dá isso como natural. E esse é o lance que tem que ser uma mudança, vou falar meio que o marxismo, material. Porque essa pessoa entende que essa condição, essa relação de poder é uma relação também econômica, ela tem um caráter de troca ali. Então ele serve ao cara, o cara ajuda ele. Porque tem aquela coisa, por exemplo, todo vereador tradicional, e a galera que tá aqui precisa entender isso, porque muita gente acompanha a política pela internet e não entende como é que é a política no mundo real. Todo vereador, ele tem um telefone, um departamento dentro do gabinete dele, em cidade grande ou pequena, para atender pedidos dos eleitores dele. Ô, minha esposa morreu, consegue arrumar um caixão para mim? Os pedidos são dos mais diversos. Dos mais diversos. Quer um que é clássico? Ligar pro político pra pedir pra ele fazer a mudança da casa dele. Mudança? Mudança. Ah, é? É. Consegue um caminhão de mudança? Mudança, que é outro. Enquanto nos Estados Unidos o cara faz a mudança dele sozinho, né? Porque a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu fiquei... Mas como assim? Não tem uma empresa de mudança? Não. Lá os caras fazem... ele aluga um caminhão, ele bota o troço dentro do caminhão, ele dirige o caminhão. Não é isso que acontece lá? Sim, então, eu vi isso no... Falei, mas peraí, não tem empresa? Deve até ter pra grandes mudanças e tal, mas assim... Aquela mudança de casa, que o cara vai mudar de casa, que o cara aluga um caminhão, tem uma empresa lá que é do Ulo, não sei o quê... Bota tudo pra dentro, vai, muda ele mesmo. Né? Aqui é assim, o cara pede pro político. Sim, pro político. Outra coisa, faltou gás. Pede pro político. Faltou botijão, manda um botijão. Ele sabe, assim, a relação é a seguinte, ele sabe que esse político, ele tá se dando bem de alguma maneira. E ele sabe que tem algo de errado, mas ele é parceiro do cara. Então ele também tenta tirar alguma coisa ali. É a lei de Gerson total. Né? Total. Então um vai testando o outro. Não há vítimas nisso, a história. Um vai testando, tipo, tá, eu posso te dar um botijão. E se for 2 botijões? Não, eu só posso um. Outro eu posso ver no outro meio. Pode ser. Você traz agora o primeiro botijão? Trago. Eu te dou um botijão e um vale-leite. Pode ser. Aí o outro, 2 vale-leite. E eles estão nessa relação. Então, é um jogo que não tem vítimas. Então, há um vereador famoso aqui em São Paulo que ele criou na região dele um centro de atendimento que você tira a senha para fazer
demandas. Ah, meu Deus. Eu juro. Tem aqui na Zona Sul de São Paulo. Ele tem um centro de atendimento. Então você tira a sua ficha, e aí tem os vários temas, e aí você é bem tratado. Você tira a sua ficha, você não precisa pegar a fila. Tira a sua ficha, você senta, você aguarda te atender. Aí lá, então, pô, tô precisando de um colchão. Pô, não sei se ele pode te atender nisso, mas também. Cara, você consegue industrializar isso, porque é uma região muito grande que ele toca, e aí ele precisa, vamos dizer assim, ter escala, né? Escalabilidade na operação dele. Então é isso. Agora, você vai num vereador, por exemplo, de Vinhedo, cidade com IDH altíssimo. E olha só como as coisas, né? Mesmo com essa correlação. O IDH de Vinhedo é alto pra caramba. Todos os vereadores são de Centrão. Todos os vereadores. Porque o que acontece? As pessoas têm um desinteresse completo em participar da política municipal. Absolutamente completo. As pessoas não se interessam. Então, desde que a cidade continue bem, a cidade está bem, e a cidade está bem porque ela é muito rica e as pessoas são independentes, meio que dane-se, elas não vão se importar ali. Eles ficam basicamente remoendo o uso do dinheiro ali. E até tem uma administração boa em algumas coisas, porque a força do dinheiro faz com que as coisas andem. Mas todo mundo ali trabalha deste modo. E olha que muito louco, aí Vinhedo não tem um bairro pobre. Vinhedo, o bairro mais pobre é um bairro arrumadíssimo. Arrumadíssimo, não é favela, arrumadinhos, casas de alvenaria, tudo arborizado e tal. Mas, né, o político precisa entregar as demandas pra ele. Então, às vezes o cara já nem precisa do... Então você vai alterando o tipo de demanda que tem, e aí o político vai tentando atender os caras ali. Então, mas esse é um ponto a ser considerado, né? Porque assim, se a gente está fazendo uma correlação nesse relatório aí entre IDH e voto no Centrão, e você tem alguns municípios em que mesmo com o IDH alto, as pessoas continuam votando no Centrão, então quer dizer, será que tem uma faixa de renda? Porque assim, o cara que tá com o IDH muito alto, ele não liga. Aí ele... eu não tô nem aí quem vou votar, vai lá, vota nesse cara aí mesmo e deixa ele aí. Né? Mas as pessoas são diretamente afetadas por esse político que tá ali próximo, estão numa faixa de classe média, assim, que é essa faixa de classe média que gera um tipo de independência que assim, ao mesmo tempo que ele não liga muito pro político, ele vai lá e vota porque ele sabe que se ele votar errado, aquilo pode prejudicá-lo. Tem isso. Você entendeu a questão, né? Porque assim, se eu ganho muito bem, a besteira que o político fizer ali não vai me afetar tanto. Mas se eu tô na classe média, eu saí daquela relação de dependência absoluta, eu já tô autônomo. Mas qualquer coisa, qualquer cara que eu colocar lá aqui, ele vai me ferrar. Eu vou dar 2 passos para trás se eu perder meu emprego, por exemplo, porque o cara não consegue manter a cidade com um nível de empregabilidade razoável, né? Então eu me importo com o que eu vou votar. Então acho que tem um... assim, o índice nosso, ele foi um índice agora tratando de votação no Centrão para deputados federais. Então se eu pegar Vinhedo e pegar a votação para deputado federal, com certeza eu vou pegar ali entre os principais votos de opinião. Tá. Vai ter gente de Centrão, mas a taxa de Centrão vai ser menor. Para vereador, como eu conheço a experiência de Vinhedo, as pessoas votam mais ou menos assim. Tipo assim, se começar a ter fuga de empresas de Vinhedo, e o pessoal que mora nos condomínios também ir embora, e aí o IPTU vai... Aí, cara, vai virar um pandemônio. Então, meio que a política... Isso é uma coisa que é interessante. A ordem econômica e social lá, ela não pode ser alterada. E aí a política simplesmente vive dos restos ali. Entendeu? Vota no menino ali, o menino lá do açougue e tal, ele é legal, menino bacana, tá? E aí vota no menino, o menino fica lá. O menino do açougue não vai ficar enchendo muito saco na fábrica que tá ali, entendeu? Ele tá, cala a boca, o menino do açougue, todo mundo já deixa a fábrica ali que tá tudo empregado. Então tem um ponto aí do cara não encher muito saco, porque ele tá na... Ele arrumou a boquinha dele ali, então ele fica quietinho a boquinha dele. Né? O que não tem é voto na esquerda. Então, o pessoal até às vezes uma vez fez um vereador lá e tal, mas assim, eles estão sempre num cantinho e eles não têm acesso à máquina pública. Tá. Então, a forma como uma cidade dessas é dada pra gente entender a votação, depois era legal a gente pegar esse mesmo índice e trabalhar com as votações para vereador, que a gente vai ter uma dinâmica muito, muito diferente. Que é um voto menos ideológico, mas é um voto muito desinteressado. Ou ele é muito desinteressado, ou ele é muito, como a gente tava falando, ou é muito próximo das pessoas que votam. Então o vereador geralmente é o cara que tá muito próximo das pessoas. O cara, é o dono do mercadinho. É o mecânico. Então as pessoas...
em municípios menores, elas conhecem o sujeito, o candidato à vereança, porque tem proximidade com ele, né? Então eu acho que é mais voltado para essa proximidade, né? Eu conheço, é o Marcinho, Zeca do filho, pneu, é o Marcinho lá do mercado, Sim. né? É o fulano que não sei o quê. Então, é o atleta lá que foi o campeão da cidade, a mulher que a baliza da fanfarra, sabe? Então, assim, são pessoas que são conhecidas do público, porque, sei lá, né, toca no coreto no final de semana, e aí você acaba conhecendo. Todo mundo sabe quem é aquela pessoa, ela tem uma certa notoriedade, né, por alguma coisa que ela faz ali, que torna ela conhecida, mas que não as pessoas meio que não estão contando muito com o que aquela pessoa vai fazer. Sim, vota no Zezinho da mecânica porque ele é legal. E pronto, o Zezinho da mecânica vai sentar lá, vai ganhar uma graninha e tal. Teve e tá o tudo secretário de habitação Zezinho da mecânica. Entendeu? Acontece, né? Então acontece. Então, assim. Mas, cara, isso é um passo importantíssimo, assim, na política brasileira, né? Entender essa dinâmica é muito, muito, muito importante, porque traz pra gente uma compreensão de Brasil que a gente nunca teve. Nunca teve, nunca. Desde a redemocratização, essa consciência do que é o Brasil em termos eleitorais, em termos políticos, é uma coisa que nós nunca tivemos.